Lua de mel entre Hugo Mota e o governo brasileiro acabou e acabou muito cedo. Hugo Mota mandou um recado duro a Haddad ao governo Lula. Depois que o governo Lula fez uma besteira mais uma vez, querendo aumentar imposto para cobrir o rombo que o governo tem, gastam com viagem, gastam com um bocado de besteira, um monte de ministério. E aí quem paga o pato sempre é o governo. E aí recorreram ao IOF. Não tinha outra saída. Vamos tentar botar um IOF aí para controlar a saída de capital e não deu certo. Tanto é que anunciaram, depois que viram que a repercussão foi muito negativa, ficaram até com medo do Nicolas gravar o vídeo, voltaram atrás. E aí, tem uma briga que aconteceu aqui, tá? Porque o Haddad mandou uma indireta ali ao Congresso, colocando responsabilidade no Congresso aí sobre o desastre nas contas públicas do governo Lula. E aí, meu irmão, o Hugo Mota retribuiu. Olha só, olha o que disse o Haddad, né? Em entrevista ao Globo, Haddad atribuiu dificuldades do governo em controlar os gastos da máquina pública, porque por causa do quase parlamentarismo, né? Aí o que disse o Hugo Mota? Aí o que ele postou: o Estado não gera riqueza, consome, e quem paga essa conta é a sociedade. A Câmara tem sido parceiro do Brasil ajudando a promover os bons projetos que chegam ao Executivo. E assim continuaremos. Mas quem gasta mais do que arrecada não é a vítima, é o autor. Ou seja, ele está mandando aqui isso aqui para Haddad, tá? Eu acho que a Haddad, não sei nem como é que está a relação dele com o Congresso, mas isso aqui é uma direta para ele. Ó. Mas quem gasta mais do que arrecada, que é o país, que é o Brasil, que é o governo Lula, não é autor, não é vítima, é autor. O chefe da Câmara foi além. O executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdícios. Vamos trabalhar sempre em harmonia e em defesa dos interesses aí do país. O amor acabou muito cedo, a lua de mel acabou muito cedo, e é o que a gente sabe. O governo Lula é um governo que não tem mais possibilidade de continuar de pé. Os caras não têm relação com o Congresso, não têm relação com o setor do mercado financeiro. O Haddad só faz besteira, só quer aumentar imposto. Acabou. Acabou esse governo. Estamos quase no terceiro ano, acabou. Essa é a verdade. A gente vai ver aqui agora o jornalista do Antagonista falando aí que o Congresso vai retaliar o o governo Lula, porque o governo Lula falou na época da eleição que estavam se unindo ali com o Centrão, com parte do Centrão, né? Porque queriam governar junto contra o fascismo e tal. E na hora de fazer a reforma ministerial, de dar a boquinha pros caras, o governo Lula não deu. Comunista e também do canal BMC News. A questão aqui é muito simples. O Centrão, partidos, eu estou falando líderes de partidos como MDB, PSD, União Brasil, Republicanos e até um flanco do PP, ficaram hashtags chateados com a reforma ministerial do presidente Lula. Por quê? A ideia, e aí nós já contamos essa história ao longo desse ano, que havia uma expectativa dos parlamentares do Centrão de emplacar nomes importantes, como Rodrigo Pacheco, do PSD, Arthur Lira, do PP. Essa expectativa não vingou, e muito pelo contrário. O Lula e o PT fecharam-se em copas. Ou seja, o PT estava completamente isolado. E lembrando que o Centrão está chateado porque eles queriam, segundo o jornalista aí está falando, né, que eles queriam participar do governo, mas é para melhorar a governabilidade, não é nem para apoio do ano que vem. Também pode ser isso, né? O PT vai estar com esses caras e aí não garantem apoio. O PT também deve ter pensado nisso, mas assim, só para melhorar a governabilidade do governo, porque em 2026 eles quase certo que o PP não vai apoiar o Lula, os republicanos não vão apoiar o Lula, mas eles queriam espaço, queriam uma boquinha lá, né, para melhorar a governabilidade deles. Lula fez uma reforma para dentro e não uma reforma para fora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o Lula, na prática, contemplou os seus aliados com os principais ministérios. O PP estava de olho no Ministério da Saúde. Ele foi parar nas mãos de quem? De Alexandre Padilha, PT. Relações institucionais. O PSD estava de olho nesse ministério. Foi parar na mão de quem? De Gleisi Hoffmann. E agora, essa semana, a expectativa é que o Lula anuncie Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência da República. Uma mudança que, inclusive, desagrada até o próprio PT. Porque tem integrantes do PT que falam o seguinte: olha, se o Boulos... O jornalista tem... Meu irmão,
de desespero. Vão colocar, vão colocar o Guilherme Boulos no ministério. Que loucura, velho. Esses caras. Deve ser por isso. Eu vou contar um bastidor aqui que eu tava vendo outro dia. Deve ser por isso que dá a briga do. Tem uma briga interna no pessoal, assim, ó. Tem a briga do pessoal, que é o pró-governo, e outros parlamentares do pessoal, que são o governo, mas que criticam. De um lado tem a Samia Bonfim, tem o marido dela, o Glauber, do outro lado tem o próprio Boulos, só puxando o saco, porque certamente que é o ministério, né? Alguma coisinha ali do governo. Tem a Erika Hilton, e aí teve uma época que um economista do pessoal fez conta, inclusive, até me impressionei, falou que o governo Lula, quando chegasse em 2027, né, segundo relatórios aí do próprio governo, não teriam dinheiro para bancar as despesas obrigatórias, custear saúde, educação e tudo mais. E aí demitiram o cara do governo. E aí ele, inclusive, falou que o governo, que o Boulos, ele não dava espaço ali para os outros parlamentares do PSOL e tudo mais, enfim, que era um cara muito autoritário. E aí a gente está descobrindo agora qual que era a estratégia do Boulos. Não conseguiu atrair militância dele para catapultar a sua disputa. Velho, o Boulos só não perdeu por Massal. O Massal entrou na política outro dia, velho. O Boulos tá naquele movimento do MST faz tempo, né? É porque o Massal fez questão na reta final da campanha. E ainda tiraram a rede social do Massal. E o Boulos gastou milhões, o PT deu milhões pro Boulos gastar naquela campanha lá e ele ainda ficou quase perto pro Massal. Sua eleição para a Prefeitura de São Paulo, não esperem que isso vá fazer, não esperem que o Boulos vai conseguir fazer o mesmo para o presidente Lula. Não esperem que ele vá. Lula tá apostando as fichas no bolo para atrair militância. Cara, a esquerda não consegue mais atrair ninguém pra rua. Pode colocar o Boulos, pode colocar o que quiser. Colocar o Boulos é sinal de desespero, velho. Assim como o jornalista tá dizendo aí. O Boulos não consegue atrair militância, para ele vai atrair pro governo Lula. O que ele vai dizer? Não, as universidades não estão recebendo investimento, é por causa do mercado. Não, a corrupção é por causa do fascismo. Não faz muito sentido, velho. Conseguir trazer algum benefício para o Palácio do Planalto. E já tem gente dentro do PSOL e do PT dizendo o seguinte: olha, o Boulos não é essa Coca-Cola toda que possa valer o esforço. Inclusive, gente do Centrão, pessoas que são ligadas ao presidente Lula. Então, meu caro Rodolfo e meu caro Inácio, a questão é a seguinte: o que o Centrão quer agora? Vimos aí a mensagem do Hugo Mota pelas redes sociais. Já tem gente pedindo para o Hugo Mota para pautar os projetos de decreto legislativo que sustam esse aumento do IOF. E vão fazer isso. É bom lembrar que tem projetos na Câmara e tem projetos no Senado. Tá? No Senado, o projeto, inclusive, foi protocolado pelo ex-ministro e líder da oposição, Rogério Marinho. A expectativa é que que o Mota tire esse PDL, esse projeto de decreto legislativo da gaveta. Na verdade, são vários, são pelo menos 15. Coloque, né, Coloque em pauta. De urgência, aprove um pedido de urgência para esse projeto. E aí, na Câmara, já se dá como certa a derrubada do aumento do IOF. Por isso que teve esse recado do Hugo Mota. O que pode fazer, o que pode ainda segurar esse momento? Quase certo, porque o deputado maranhense Pedro Lucas, né, que inclusive rejeitou o ministério lá no governo, né, e ele também postou uma mensagem nas redes sociais falando sobre essa questão aí de imposto. É quase certo que o Centrão vai votar para derrubar e a direita também vai, ou seja, quase certo que vão derrubar esse IOF aí. Da Câmara é se o governo federal adotar alguma medida de contenção de gastos que justifique uma derrubada aí dessa medida anunciada na semana passada pelo governo. Ou seja, o governo Lula tá lascado. Isso é o resumo, tá?